Delação premiada. Assassino de Marielle Franco promete entregar à polícia nome do mandante do crime. Cresce a chance de Sérgio Moro ser cassado e perder o mandato de senador por abuso do poder econômico no Paraná. A volta de Trump. O líder da extrema-direita ganha a segunda prévia nos Estados Unidos e deve ser o candidato republicano para enfrentar Biden em novembro. Greve geral na Argentina. Sindicatos e movimentos peronistas param o país para protestar contra o pacote de maldades de Milei. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. A informação vazou nesta semana. Rony Lessa, um dos homens acusados e presos pela morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, teria negociado com a Polícia Federal uma delação premiada para indicar os mandantes ou o mandante do crime. Rony Lessa foi o responsável pelos tiros que mataram Marielle e o motorista. Ele estava acompanhado, na direção do carro, de Elcio Queiroz, também preso. Portanto, até agora, 6 anos quase depois do crime, a gente tem os executores indicados, presos, mas os mandantes. Não se sabe exatamente quem mandou matar Marielle. Bom, a delação precisa ser homologada pelo STJ. Essa é a informação que nos chega. Isso quer dizer que é alguém que tem foro privilegiado no STJ, não é o STF, hein? É uma instância abaixo. Quem é que tem foro privilegiado no STJ? Governador ou conselheiro do Tribunal de Contas. É por isso que as suspeitas todas recaíram sobre Domingos Brazão, um ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, que foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado. Ele nega o envolvimento com o crime, ele nega que seja o mandante, mas ainda em 2018, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tentou investigá-lo, indiciá-lo pelo crime. As investigações não avançaram. Em off, quem acompanha essa investigação no Rio de Janeiro diz que a tese é que Brazão queria se vingar de Marcelo Freixo, hoje presidente da Embratur, já foi deputado, era deputado estadual no Rio, e abriu uma CPI para investigar as milícias, e nessa CPI o Brazão, esse aqui, foi indiciado supostamente por envolvimento com as milícias. Bom, tudo isso ainda está para ser confirmado, são informações que circulam nos bastidores, informações que vazaram. Os bolsonaristas prontamente saíram às redes tentando associar o Brazão ao PT. Esse Domingos Brazão é um homem de direita, ligado às milícias, ligado ao bolsonarismo, fez campanha para Bolsonaro nas últimas eleições, mas acharam uma fotografia dele com adesivo da Dilma. Ele e Eduardo Cunha, que aliás foi quem derrubou a Dilma, mas os dois chegaram a fazer campanha para a Dilma lá numa das campanhas presidenciais. Então os bolsonaristas espalharam essa foto para tentar embaralhar o jogo e falar, tá vendo? Não era o Bolsonaro, era o Brazão, que é até simpático ao PT. Mentira, mentira. E o Bolsonaro, Jair, sabe o que ele disse? O caso se aproxima do seu final, como se estivesse comemorando. Ah, agora finalmente tem um rosto para o mandante, vão parar de dizer que fui eu, Bolsonaro, que mandei matar a Marielle Franco. A reação de Bolsonaro e dos bolsonaristas levantou suspeitas. Será que a delação é séria ao incriminar Domingos Brazão? Será que Rony Lessa está agindo com seriedade? Ou é uma tentativa de criar cortina de fumaça e tirar o foco dos verdadeiros mandantes? A gente vai saber disso daqui a pouco tempo. Importante dizer que delação sozinha não incrimina ninguém. O delator tem que apresentar indícios, elementos que permitam à polícia avançar nas investigações para comprovar se o que ele está dizendo é verdade. Porque às vezes alguém delata dentro de uma operação de despistar a investigação. Então a delação é uma parte, mas não é tudo.
Bom, pessoas próximas à família da Marielle, políticos próximos a ela no Rio de Janeiro, não gostaram desse vazamento e acham que isso pode atrapalhar bastante as investigações, porque já criou esse zum-zum. O próprio Rony Lessa pode ficar com medo desse vazamento e desistir da delação. Estamos esperando. O STJ é que tem que autorizar, ver se tem elementos suficientes para autorizar a delação. Ele vai ganhar algum benefício com isso, uma redução de pena, se entregar elementos suficientes para que seja feita a indicação dos mandantes. Bom, além do caso Marielle, outros 2 casos judiciais relacionados à política devem ter um desfecho neste ano de 2024. O caso do Sérgio Moro, o ex-juiz suspeito, e o caso dos instigadores, inspiradores e financiadores do 8 de janeiro, o ato golpista. Começando pelo Moro. Essa semana ele ficou mais perto de uma cassação do mandato. No Paraná, o Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico, porque em 2022 ele saiu candidato a presidente da República, gastou um dinheirão, uma candidatura a presidente, né? 4 milhões de reais, aí desistiu, correu para o Paraná e foi candidato ao Senado. Mas ele declarou, no balanço da campanha, na hora de fazer a declaração para o TRE, aqueles gastos também da campanha presidencial. E aí estourou completamente o limite, porque para cada cargo há um limite, um teto estabelecido na campanha. O Sérgio Moro estourou esse teto e, tecnicamente, difícil que ele escape de uma cassação. Para a cassação acontecer, para ser julgada, há um pedido para que o mandato dele seja cassado, o TRE do Paraná tem que estar com a composição completa. E tem um juiz, um magistrado, que terminou o mandato agora. Então, o Alexandre de Moraes, do TSE de Brasília, deu ordem para completar logo essa indicação para fazerem o julgamento. Em fevereiro ou março, o Moro deve ter o mandato cassado pelo TRE do Paraná, pode recorrer a Brasília, TSE, STF, mas é muito provável que ele perca o mandato. E aí o que acontece? Ele perde, o suplente também, porque os suplentes, né? Porque seria um abuso da campanha, a chapa toda é cancelada. Teria que haver uma nova eleição. Quem é que pode concorrer nessa eleição? Os nomes já citados. A Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, está querendo mudar para o Paraná, arrumar um endereço lá e ser candidata ao Senado pelo Paraná. Também o Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, é um homem conservador, ele é do Paraná e pode ser candidato. Pelo lado do PT, a Gleisi Hoffmann e o Zeca Dirceu, deputado do Paraná, com apoio do Requião, ex-governador, que tem força ainda naquele estado. Bom, além deste caso do Sérgio Moro, que seria assim um fecho para a Lava Jato, né? O fim, né? A desmoralização completa da Lava Jato, a gente tem também o julgamento dos financiadores e dos instigadores do 8 de janeiro. Isso deve avançar porque o novo Procurador-Geral da República, o Gonê, deve oferecer denúncia contra vários deles. Vamos ver se chega aos militares e aos líderes, à família Bolsonaro. 2024 terá também eleição municipal. A pergunta que muita gente se faz é: qual o peso do Lula? Qual o peso do Bolsonaro? E aqui saiu a pesquisa desta semana. CNT-MDA indicou que 33% votariam num candidato apoiado por Lula, contra apenas 15% que votariam num candidato apoiado por Bolsonaro. Portanto, o Lula tem mais peso do que o Bolsonaro nesse momento. A mesma pesquisa mostrou que o Lula começa 2024 com um saldo positivo na popularidade do seu governo. 42,7% dizem que o governo é ótimo ou bom e 27,9% dizem que é ruim ou péssimo. Portanto, tem um saldo positivo aí que ajuda o Lula. Os setores que têm destaque, segundo o eleitorado, economia e educação, fazem as pessoas aprovarem o governo. E segurança é o ponto de maior crítica ao governo do Lula. A segurança é atribuição dos estados, mas as pessoas veem que o governo federal tem que fazer alguma coisa e é bom o Lula prestar atenção nisso. Em 2024 também é a hora do país apostar em investimentos novos, em relançamento da sua indústria. Foi o que aconteceu esta semana. O ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou um plano de nova industrialização para o Brasil, para o presidente Lula, um pacote de investimentos e de incentivos para que o país volte a ter indústria forte. Enquanto isso, enquanto o Brasil tem sinais positivos na economia, na Argentina,
o caos, né? Uma semana muito tensa, uma greve geral que parou as principais cidades para protestar contra o pacote apresentado pelo presidente Milei. A Argentina tem a perspectiva de fome, inflação, desemprego e caos social. Temos que acompanhar de perto o que acontece aqui no país vizinho, um laboratório da extrema-direita comandado por Javier Milei. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Está sob pressão das ruas. Manifestações gigantescas em várias cidades dos Estados Unidos contra a guerra, contra o massacre, na verdade, em Gaza, que é apoiado pelos Estados Unidos. Então o Joe Biden corre o risco de perder o apoio daqueles setores mais progressistas do Partido Democrata. E com isso se complica bastante a situação dele, que pode ter que enfrentar na eleição de novembro, porque o Biden vai concorrer à reeleição, né? Do outro lado, deve enfrentar o Donald Trump, o ex-presidente, que está disputando ali internamente no Partido Republicano para ser o adversário do Biden. Bom, já foi a segunda prévia e o segundo estado, New Hampshire, onde o Trump sai vitorioso. A maior parte dos adversários do Trump no Partido Republicano já desistiu, sobraram o Trump e a Nikki Haley, a única mulher aí na disputa, ex-diplomata, também conservadora, e que vai tentando se manter. A próxima prévia no Partido Republicano acontece na Carolina do Sul, o estado que foi governado pela Haley. Então tem muita gente que acha que ela pode surpreender, ganhar a prévia na Carolina do Sul e com isso prolongar um pouco essa disputa dentro do Partido Republicano. Mas a maior parte dos analistas acredita que Trump é que vai mesmo enfrentar Joe Biden, ou seja, uma repetição da disputa de 2020. A eleição acontece em 2024 agora, né, em novembro, e segundo as pesquisas, o Trump hoje ganharia. É muito grave, ele está com um discurso cada vez mais radical, diz que vai expulsar os latinos lá dos Estados Unidos, né, os povos aqui da América Latina, atacando muitos imigrantes, enfim, um extremista de direita e que é muito amigo da família Bolsonaro. Então, se o Trump ganhar, a situação também pode se complicar aqui para o governo do Brasil. Mas quem está mesmo na panela de pressão e preocupado com tudo isso é o Joe Biden, que tem que reagir e tem que apresentar um caminho para recuperar a confiança do eleitor lá nos Estados Unidos. Nosso cafezinho esta semana vai para um movimento que há 40 anos luta pela terra no Brasil. O MST fez aniversário, 4 décadas de existência. Fundado em 1984, o MST está organizado em 24 estados e conta com 400 mil famílias assentadas. Ajuda a manter 185 cooperativas, 120 agroindústrias. Ou seja, além de lutar pela terra, produz muito alimento que você recebe na sua mesa. O MST virou também um símbolo de ações solidárias, especialmente durante a pandemia. A gente viu cozinhas populares, distribuição de alimento para quem não tinha nada, não tinha nem esperança, e o MST levou isso para as pessoas, além do apoio para replantio de árvores por todo o Brasil. O movimento também ajudou a alfabetizar mais de 100 mil jovens e a construir 2.000 escolas pelos assentamentos do Brasil. É odiado pela extrema-direita. É odiado. E, aliás, vítima de vários ataques. Muitos deles físicos mesmo. Talvez o mais grave. Em Eldorado do Carajás, 1996, a chacina cometida pela Polícia Militar, que deixou 19 sem terra mortos. Ao completar 4 décadas de existência, portanto, o MST lembra aqueles que tombaram na luta, mas principalmente celebra a vida, a justiça, a esperança por um mundo melhor. Um mundo de terra para todos e de comida mais saudável. Essa é uma outra marca nesses últimos anos. A possibilidade de fazer agricultura sem veneno. Então, vida longa às mulheres e homens
que ajudaram a construir o MST nesses 40 anos.